Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens sobre o sofrimento. Coube a mim, mais uma vez, iniciar essa série de mensagens. Foi um assunto tão real e próximo de cada um de nós. Eu quero começar falando a respeito de um livro que eu li recentemente. O livro se chama Mochila nas Costas e Diário na Mão. Vai contar a vida de Archibald Green Simonton. Se você é um presbiteriano, saiba que Archibald Green Simonton foi o fundador do presbiterianismo no Brasil. E esse livro traz partes do diário. Naquela época ainda era comum homens escreverem os seus diários. E eu quero ler alguns trechos desse diário para vocês. 1º de janeiro de 1864, Simonton escreve o seguinte: tenho muitas razões para ser extremamente grato a Deus, pois sua bondade comigo tem sido notável. Sou tão feliz como poderia esperar ser neste mundo. A Ele os agradecimentos de um coração cheio de experiência da sua generosidade. Ele escreveu isso pouco depois que casou. O nome da sua esposa era Ellen, tá bom? Em 19 de março de 1864, ele escreve: hoje é o primeiro aniversário de nosso casamento. Foi um ano de bênçãos, quase sem interrupção, e exige profunda gratidão a Deus. Em 19 de junho do mesmo ano, 1864, ele escreve: nossa primeira filha acaba de nascer. Deus seja louvado por sua bondade. Ele ouviu e respondeu nossas orações. Por fim, em 28 de junho do mesmo ano, ele escreve: Deus tenha piedade de mim, pois as águas profundas rolaram sobre mim. Ellen, a esposa dele, está estendida em seu caixão na salinha da entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Em um ano, a vida daquele homem foi do ápice de alegria por um casamento, por uma filha, ao mais profundo poço da tristeza e do sofrimento, quando ele perde a sua esposa cerca de 10 dias após o nascimento de sua filha. A vida certamente é cheia de alegrias, não é verdade? Você deve ter muitos motivos para louvar a Deus. Mas você já notou quantas tristezas vêm de repente, sem avisar, na sua vida? Quantos sofrimentos vêm como verdadeiras ondas sobre você? O texto que nós vamos ler fala-nos também sobre isso. Gênesis 37, versículos de números 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Vamos orar? Senhor, Tu és tão bom, tão maravilhoso, tão gracioso, e eu quero Te louvar porque nessa noite jovens se encontram neste templo para adorar o Teu nome. Pai, eu quero Te louvar porque eles não estão em uma balada, eles não estão cometendo pecados que vão de encontro à Tua glória. Estão aqui
Obrigado, Senhor. Trabalhe no coração de cada jovem que está aqui. Que eles possam ser cada vez mais fiéis a Ti. Ajuda-me nessa noite a transmitir a Tua verdade. É o que eu te peço em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, a série é sobre sofrimento. Mas eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Eu não vou tentar fazer uma abordagem filosófica ou científica a respeito do sofrimento. Eu não tenho capacidade para tamanha obra. O que eu vou tentar nessa noite é falar como um homem de 32 anos que vive uma vida normal, cheia de alegrias, de tristezas, de lutas, vitórias e derrotas. Mas também não vou falar sobre mim. Vou falar sobre outro homem que está no livro de Gênesis e com certeza você já ouviu a história dele alguma vez na sua vida. José, né, o sonhador. Não vai ter no final do culto Ludmila Ferber, Os Sonhos de Deus. Se você espera isso, sinto muito, não vai ter, nós não ensaiamos. Certo? Mas nós podemos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e encontrar nessa palavra lições que nos mostrem como o sofrimento nos molda, nos transforma. Você pode pensar pequenas lições em momentos de alegria. Geralmente nós não fazemos isso. Nós simplesmente vivemos os momentos alegres. Você não quer saber de tirar lições. Às vezes você está tão feliz que nem agradece a Deus. Mas se tem uma coisa que o sofrimento faz em nossas vidas, é nos ensinar duras lições. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. As lições a respeito do sofrimento. A primeira delas é que o sofrimento está no caminho de todo cristão. Veja, nós vamos pensar um pouco hoje a respeito da vida de José. E como nós podemos começar? Falando a respeito de um jovem de 17 anos de idade, o 10º filho de Jacó. Esse filho tinha uma particularidade, era o filho de Jacó com Raquel, a esposa pela qual Jacó trabalhou 14 anos, que não podia ter filhos, e há na casa de Jacó uma verdadeira competição entre Raquel e Lia. Lia tem filhos, e essa competição toma uma proporção desagradável. Raquel ora a Deus, e o texto vai dizer que Deus abriu a madre de Raquel e lhe deu um filho, e ela colocou o nome dele de José. A tradução mais próxima desse nome seria, o significado seria o Senhor acrescenta. A ideia é que Raquel está pedindo para que Deus acrescente a ela mais filhos. Isso vai acontecer quando vai nascer Benjamim. E logo após o nascimento de Benjamim, Raquel morre. Perceba, José tem Jacó e Benjamim como ligação para com sua mãe. Jacó ama José, e de forma errada
ama mais do que os outros irmãos de José. José se comporta dessa forma. Como? Se ele é o filho preferido do pai, José é aquele que é o X9 da família. Tudo o que acontece, José vai lá e conta para o seu pai. Tudo o que acontece, José vai lá e conta para o seu pai. É um comportamento errado que fazia com que seus irmãos tivessem ódio dele também. O ápice dessa história se dá quando uma noite José sonha. E aí você conhece a história. Ele sonha que 11 feixes estão ao redor, os feixes que representam todos os seus irmãos, estão ao redor, o dele está no meio, e em determinado momento todos os feixes de trigo caem e só o feixe de José fica em pé. Depois ele sonha na mesma noite com 11 estrelas, o sol e a lua. Essas 11 estrelas se curvam aos seus pés. A ideia é, um dia, os irmãos de José, o pai de José, Lia, a sua madrasta, se curvarão perante José. Pensa comigo, eu e você, não dá para ficar feliz depois de uns sonhos desses, hein? Nitidamente José agora é o cara da família. E é interessante, Jacó repreende, mas guarda aquilo no seu coração. Quando José conta o sonho, Jacó repreende, mas guarda aquilo no seu coração. E o que é que ele faz? Bem, ele faz uma túnica colorida e dá àquele jovem. O que Jacó está dizendo? Dentre todos os meus filhos, José é o meu preferido. A vida de José estava uma maravilha. Estava aos 17 anos com muito poder em suas mãos. E aí você sabe que em determinado dia Jacó manda seu filho ir atrás de seus irmãos. Seus irmãos deveriam estar cuidando de ovelhas em um determinado lugar. Não estão lá, estão jogando, aproveitando, transgredindo a vontade do pai em outro lugar. E o que acontece? Quando aqueles homens veem José se aproximando, só um pensamento os domina: nós temos que matar esse rapaz. Rubem, o mais velho, diz: olha, não vamos fazer isso. Coloca ele no poço. E o texto deixa claro, a ideia de Rubem era simplesmente depois resgatar o seu irmão. Mas ele ainda assim permite que aqueles homens façam maldade contra José. Eles jogam no poço. Judá impede que os seus irmãos o matem. Mas aí vem a ideia: vamos vender o nosso irmão. Você sabe o que é isso? Seus irmãos que acompanharam você durante os seus 17 anos estão vendendo você como escravo. Aonde está o sonho de José agora? Aonde estão as 11 estrelas? O sol, a lua? Onde estão os 11 feixes? José destroçado, vendido, vai para longe do seu pai. O pai chora a morte de José. O irmão mais velho, Rubem, chora pelo que aconteceu. José sofre longe da sua terra. O que nós podemos aprender com essa história? Na vida de cada um de nós, o sofrimento é inevitável e se manifestará de alguma forma.
Não se engane, meu irmão e minha irmã, estar em Cristo conduzirá você ao sofrimento. E aí cada um, irmãos, tem a sua forma de sofrer. Você pode ser traído como José, ou pode ser enganado como Jacó, ou contrariado como Rubem, mas o mundo fará você e eu de espetáculo para o sofrimento. A vida é difícil. Então, se cada um de nós aqui estamos expostos ao sofrimento, nós temos que ser sensíveis ao sofrimento de cada irmão. Já parou para pensar como pessoas, por vezes, vêm destroçadas até você e vai lá e confessa o que está passando e você simplesmente trata com indiferença, dizendo: meu irmão, isso é besteira, isso não é nada, olha, supera, meu querido. Um ditado real é: só quem sabe aonde o sapato aperta é quem calça. A dor que para você não pode representar dor alguma, para o próximo é uma dor real, é o poço aonde ele se encontra, machucado, ferido. É ali em que Deus está colocando ele em terríveis situações que vão de encontro ao seu coração. Portanto, não nos cabe desprezar o sofrimento de ninguém. Uma outra verdade é que a deslealdade dos irmãos de José representam sim a deslealdade do mundo. Ninguém sai daqui, irmãos, pensando que o mundo será uma maravilha. Tem um filme muito bom e é da minha série favorita. Eu já falei até no domingo, não é Nárnia, tá? É Rocky Balboa. Raiz, entendeu? É ver 2 horas o camarada batendo no outro, dizendo: é isso aí, entendeu? O Rocky Balboa, o 6º filme, sim, já tiveram 6 filmes só de Rock, mais 2 agora de Creed. É fantástico, supera a Nárnia. Vem, no Rocky Balboa, ele chega em determinado momento para o filho, e o filho está reclamando da vida. Ele olha para o filho e diz: ninguém vai bater tão forte em você como a vida. Você já parou para pensar sobre isso? A vida não é fácil. Um salmista uma vez foi refletir sobre isso e quase se desviou. O Salmo de número 72, Asaf diz: olha, Senhor, quanto a mim, quase os meus pés se desviaram, porque eu olhei para o ímpio e pensei: poxa vida, o camarada não tem sofrimento nenhum. Ele acorda, vai ao trabalho, é desonesto no trabalho, mas ganha mais do que todo mundo, é um sucesso em todas as paradas, é o camarada mais irresponsável na sala de aula, mas que fila e tira 10. E eu, Senhor, eu estudo a noite inteira e tiro 7. A vida não é fácil, meu querido.
ela vai bater em você. E não vai bater leve. E outro aspecto do sofrimento é que por vezes ele não afeta apenas a nossa pessoa, mas as pessoas que nos cercam. Não foi apenas José que sofreu. O pai está em casa esperando notícias e recebe a túnica que ele fez para o seu filho ensanguentada. O texto de Gênesis vai dizer que Jacó vai lamentar para o resto da sua vida. E você vai ver lá na frente, 3 capítulos na frente, aquele homem dizendo aos seus filhos: olha, já não me basta terem tirado José. Anos depois, aquele homem ainda sofre com a perca do seu filho. Pessoas ao nosso redor, queridos, sofrem e são afetadas também por conta do nosso sofrimento. Em resumo, nesse primeiro ponto, o sofrimento é duro, é real e um dia ele chega. Um dia o sofrimento vai bater a sua porta, meu irmão. E ele não vai aliviar. Como se portar então? Como viver? Isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. O sofrimento é um teste para a nossa lealdade. Abra sua Bíblia. Gênesis 39, versos 7 e 9. E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José é escravo agora. Não tem mais os privilégios de ser o filho queridinho de Jacó. E quem o compra é um dos oficiais de Faraó chamado Potifar. A ideia é que ele era capitão de guarda, alguém poderoso. Ao que parece, Deus mostra a Potifar, e o texto nos deixa com essa percepção bem clara, que tudo o que José faz, além de ser bem feito, dá certo. Então a casa de Potifar vai prosperando, e até dá medo de falar essa palavra prosperidade no meio reformado, mas ela existe, irmão. Prosperar, não é verdade? Você vai prosperar. A prosperidade toma conta da casa de Potifar. O que ele faz? Olha, se você tem uma mão de obra barata,
Ele era escravo. Se tudo que esse escravo faz dá certo, Potifar não tem outra ideia. Olha, José, todas as minhas propriedades, tudo o que tenho, vai ser gerenciado por você. Só tem duas coisas: você não manda em mim e não manda em minha esposa, e nem pode se apossar dela. Quem sabe José estivesse pensando agora: poxa, finalmente, bem, ainda que eu seja escravo, agora eu estou no comando e agora eu vou ter uma certa tranquilidade. Tempos de paz finalmente chegaram. A mulher de Potifar começa a cobiçar aquele jovem. E a ideia do texto não é que são apenas esses dois momentos, mas que o assédio era constante. Em determinado dia, ela dá um jeito para tirar todo mundo de casa, fica apenas ela e José. Ela avança contra aquele jovem. Ele corre e deixa mais uma vez a sua túnica. Crime, assédio sexual, cadeia. Foi isso que aconteceu mais uma vez. O jovem José vai mais uma vez para o fundo do poço, sem ter feito nada, se portando com lealdade. Repare na frase: José é leal a Potifar. Ele é um jovem crente que trabalha correto e trabalha bem. É aquela pessoa que é um excelente profissional, não dá prejuízo à empresa. E ele diz: olha, eu não posso ser desleal com Potifar, mas eu também não posso pecar contra Deus. E aí eu quero que você perceba uma verdade: o nosso pensamento hoje aqui, no ano de 2019, sobre Deus, é muito mais claro do que o pensamento de José no começo, lá atrás, quase 6.000 anos atrás. O que aquele jovem sabia sobre Deus? Não tinha Bíblia. Tudo era através da tradição oral. As pessoas falavam a respeito de Deus. Seu pai, possivelmente não, desculpa, mas com certeza, falou a respeito da aliança que Deus fez com o seu avô, Abraão, e com o seu pai Isaque, e agora com ele, o Jacó. Quem sabe tenha falado sobre o dia em que ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, como a sua vida foi transformada. Mas repare bem, José está no Egito, longe da sua família, a sua família o traiu. Por que ser fiel? Por que ser fiel se os filhos de Jacó, que estão na promessa, foram quem o traíram? Foi quem fez a crueldade, foram o motivo dele estar ali. José podia dar o troco agora. Eu fui traído e eu vou trair. Mas acima disso, José pensa em Deus. No fundo do poço, escravizado, José pensa em Deus. É preso, vai para a cadeia. O camarada lá, o carcereiro, vê mais uma vez tudo que José toca, prospera. Deixa ele tomando conta da cadeia. Passam-se os anos, chegam 2 presos, um copeiro e um padeiro, tem sonhos. José interpreta os sonhos dos dois, diz: um vai morrer e o outro vai viver.
O padeiro morre 3 dias depois da interpretação. O copeiro volta à função lá no faraó. Mas antes de ir, José diz: olha, quando você chegar até faraó, lembre-se de mim. E sabe a primeira coisa que o copeiro fez quando chegou na corte novamente? Serviu a faraó e se esqueceu de José. Meus irmãos, lidar com o sofrimento é lidar com o esquecimento. Eu pergunto a você, será que por vezes, enquanto você sofre, você não já pensou que Deus te esqueceu? Que Deus esqueceu todas as suas promessas? Ou que as pessoas ao redor não se importam com você? Você se sente um esquecido, embora faça o bem para as pessoas, parece que ninguém olha para você. Parece que a sua vez nunca chega. Parece que seu destino é ficar na cadeia com a chave e tomar conta de preso. Será que por vezes você não já questionou: para que ser fiel se não sou lembrado? Meu querido, talvez o mundo tenha esquecido você. Pode acontecer. Mas veja o que a palavra de Deus fala. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O que Isaías está dizendo? Isaías 49, verso 15 a 16, está prometendo a restauração de Israel. Mas como nós podemos aplicar isso e pensar também no caso de José? É que embora o mundo nos esqueça, embora o mundo nos escanteie, embora as pessoas que deveriam nos dar valor, não nos deem valor algum, Deus não se esquece de um filho seu. O texto é muito lindo, irmãos. Porque a ideia do texto é que Deus grava o nosso nome na palma de sua mão. A ideia embora seja um antropomorfismo, uma figura de linguagem de Isaías, a ideia é: Deus, quando olha para a palma da mão, Ele se lembra de nós. Está gravado, não pode ser apagado. Eu e você não somos esquecidos por Deus. Encare também a realidade. A fidelidade de José a Deus nos leva a pensar que o sofrimento mostra a futilidade do mundo em contraste com a grandeza de Deus. José poderia ter se deitado com a mulher de Potifar, mas ele prefere olhar para o Deus eterno, aquele que fez as promessas a seu pai, a seu avô e a seu bisavô. Meus irmãos, assim também deve ser essa também deve ser a nossa postura. Se nós aparentemente olharmos só para o agora, nós nos perderemos.
Eu me lembro de Dr. Shedd. Se é para citar exemplo de um homem melhor do que Rock Balboa, é Dr. Shedd. Irmãos, ele estava com câncer, debilitado. E ele grava um vídeo e diz a seguinte frase: meus irmãos, Deus está me desmamando do mundo. Já pensou o que é isso, irmãos? Está afirmando que aquela dor que ele sentia fazia com que ele menosprezasse ainda mais as coisas do mundo e ansiasse pelo céu. Essa também não deve ser a nossa postura. Não é isso que o sofrimento deve promover em nós. Um profundo desejo e anseio em morar no céu. Querido, porque se tem uma coisa que o sofrimento revela, é que esse mundo é passageiro. É que esse mundo não tem nada a oferecer. E que as melhores coisas desse mundo podem ser apagadas por um dia de sofrimento. Você pode ir à Disney, ou pode ir a Orlando, lá no parque de Harry Potter, se divertir aos montões, mas se no outro dia, o sofrimento bater em sua porta, você vai se esquecer de tudo aquilo. Não vai ter valido de nada. Em compensação, quando eu e você, em meio ao sofrimento, ansiamos por Deus, desejamos a Deus, nós estamos desejando algo que não pode ser corrompido, destruído e esmagado pelo mundo. E se a outra lição a aprender até esse ponto da história é essa, mesmo em duras provações, nós temos que tratar com lealdade o nosso irmão. José poderia ter feito mal contra Potifar? Sim. Ele poderia ter não se importado com o copeiro e com o padeiro? Sim. Afinal de contas, ninguém se importa comigo, para que eu vou me importar com os outros? Você pode ser egoísta enquanto sofre, colocando em você todos os holofotes do mundo. Isso não refletirá Cristo. Isso não glorificará a Ele. Como você glorifica a Deus no sofrimento? Além de tudo o que eu já falei, ajudando, fortalecendo pessoas que sofrem como você. Seja sendo fiel a elas quando todos querem trair. Seja libertando elas de prisões quando ninguém se importa. Essa não deve ser a nossa postura enquanto igreja. Esse não deve ser o nosso modo de viver, não por causa do irmão, mas por causa de Cristo. Não foi isso que Cristo fez na cruz. Ele está se acabando em dor, porque se importa em morrer pela igreja. Então, o sofrimento vai chegar em sua vida. O sofrimento testará a sua lealdade, mas há um consolo na vida do crente. Nenhum sofrimento é sem propósito.
Abra sua Bíblia em Gênesis 50, 19. Vamos ao fim da história. Até esse momento, Jacó morreu. Só estão vivos os irmãos de José e José. E um grande temor toma conta do coração dos irmãos de José. Agora que nosso pai morreu, é a hora da vingança. É a hora que José vai se vingar de nós. E o que José faz? Vejam. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José está preso. Quero dar mais outro resumo até chegar a esse versículo. 2 anos depois, o copeiro conta a Faraó que tem um jovem que interpreta sonhos. 2 anos. Que é isso, Celso? Amém. 2 anos. Me ajude. Após esse período, o faraó tem um sonho. E vocês sabem da história das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Não é verdade, Celso? Amém. Então, e das 7 espigas de milhos cheias e das 7 espigas de milho deformadas. Vocês sabem. Chama alguém para interpretar o sonho. De quem o copeiro se lembra? Olha, tem um jovem que está preso. E ele me ajudou, faraó, enquanto eu estava naquela situação, no cárcere. O faraó manda chamar José, irmãos. José, preste bem atenção. E veja como isso é incrível. José dormiu na cadeia naquela noite. Na próxima noite, José vai dormir no palácio. José era auxiliar do carcereiro de forma informal, não era CLT, carteira assinada. Ele vai dormir como co-regente do reino, abaixo apenas de Faraó. 13 anos depois. A jornada começa aos 17 e agora ele está com 30. Os anos de prosperidade vêm. Se passam mais 7 anos, 37 anos, 20 anos depois. Agora chega a fome. Depois de um tempo, não há mais comida fora do Egito. Vamos supor que sejam mais 3 anos. 23 anos depois. Chegam 10 hebreus. Lá no Egito, atrás de alimento. Para quem eles se curvam? José os reconhece e é interessante que ele é destruído nesse momento. A pessoa mais forte depois de Faraó tem que se esconder para chorar. São seus irmãos, aqueles que o jogaram no poço, que estão ali. José pode mandar matar os 10. José pode acabar com a vida deles. É o momento da virada. É o sabor de mel.
Se é que você me entende. Ao contrário, irmãos, José foi trabalhado. Tem uma frase na música que vocês cantaram, que diz que o começo, a maneira como eu comecei a minha jornada, eu terminei totalmente diferente. Aquele jovem que era o X9, o jovem que se achava, agora teria ainda mais condição para ser assim. Mas ao contrário, ele perdoa quem fez todo mal a ele. A história continua. O pai de Jacó, toda a família, o seu pai Jacó, toda a sua família vão, se curvam perante José, os sonhos se cumprem, Jacó morre, e agora o texto. Quem fez José sofrer? É a pergunta. Numa primeira escala, seus irmãos. Numa escala maior, o próprio Deus. Foi o próprio Deus que colocou ele no poço, na casa de Potifar, na cadeia, no esquecimento, como corregente do reino. E agora, como aquele que salva os seus irmãos da fome. O propósito é maior, e é muito maior do que esse também, porque foi o que Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 17, quando ele vai dizer: olha, Abraão, o teu povo vai passar 400 anos no Egito. Você nota, Deus fala isso lá atrás, para o bisavô de José, e coloca aquele jovem como a peça no xadrez que fará esse jogo andar e ficar na posição que Deus deseja. O que eu quero falar a respeito disso, meu irmão, minha irmã, Deus é soberano em nossa história. Nenhum sofrimento é sem propósito. E eu quero dizer a você, José compreendeu por que sofreu. Mas isso não quer dizer que eu e você iríamos compreender agora todos os nossos sofrimentos. Com certeza, a maioria deles não serão explicados. Nós aprendemos como dar graças a Deus quando descobrimos o motivo do sofrimento com José. E aprendemos a louvar a Deus quando não descobrimos o motivo do sofrimento com Jó. Quando ele olha para Deus e diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por que eu e você sofremos? Desculpe, querido, eu não sou grande o suficiente para te dar essa resposta. Porque você e eu choramos por vezes na vida. Desculpe, meu irmão, eu também não tenho a resposta. Mas eu tenho uma firme certeza para todas as minhas lágrimas e sofrimento, que é quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. De uma forma que eu não enxergo, de uma forma que eu não entendo, Deus me faz sofrer para que eu se pareça mais com Jesus. Deus me faz chorar para que eu cada vez mais se assemelhe com o seu Filho. Você notou alguma semelhança na história? Um jovem traído, caluniado, esquecido e exaltado, não te lembra alguém? José é um tipo de Cristo. Cristo foi traído por Judas,
foi caluniado pelos fariseus, foi abandonado pelo próprio pai e foi exaltado após cumprir a sua missão. José era um tipo imperfeito. Cristo representa a perfeição. E todos os sofrimentos que eu e você passaremos nesta vida não se comparam ao que ele passou por nós na cruz. Sabe uma verdade maravilhosa para você dormir essa noite? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Chama o louvor para cantar. Que tal nós exaltarmos a Deus agora? Vamos orar. Senhor, Tu és santo. E eu, Senhor, sou pecador. Careço da Tua graça. Careço da Tua misericórdia. Pai, obrigado por essa noite. Pelo privilégio de pregar a Tua palavra. E meu desejo, Senhor, é que ela promova o efeito desejado em cada coração. Eu não conheço, Senhor, toda a história de vida dos meus irmãos. Eu não sei quantas lágrimas eles choram ou já choraram. Mas eu sei que Tu és poderoso para ser a âncora que impede que seus barcos, os barcos de sua vida, fiquem à deriva. Por isso, Senhor, eu Te peço, console cada jovem desta igreja nesse momento, para louvor e glória do Teu nome. Dá-nos uma noite na Tua presença e abençoa-nos no Teu dia. Em nome de Jesus, Teu Filho, que eu Te peço e agradeço. Amém. Agora que nós oramos, que tal você fazer desse louvor uma oração também? Crendo num Deus que é soberano.